Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra de Deus, mais um dia Deus soprou do fôlego da vida sobre nós e nós estamos aqui, mais um dia Ele tem direção para a nossa vida. Vamos falar aqui, vamos falar de fé, da bondade, da misericórdia de Deus. Olha só, vamos ler aqui em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Vou ler o versículo 1 até o 5, mas eu vou pular aqui, tá? 2 Reis 20, versículo 1. E depois Hebreus 11, 1 e 2, e versículo 6. E Romanos 10, 9. Presta atenção aqui comigo. Ó, naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e declarou: põe em ordem a tua casa, porque não te recuperará, mas vai encontrar a morte. Irmãos, o que eu preciso entender nesta primeira parte? Olha só, ele estava doente, o profeta foi lá, né, o rei Ezequias, ó, o profeta foi lá, né, o profeta Isaías, um dos profetas, né, um dos mais conhecido, o profeta conhecido como profeta messiânico, né, ele profetizou bastante coisa sobre Jesus e tudo, né, enfim. Irmãos, o negócio era de Deus. A decisão era de Deus, era algo de Deus, não tinha o que fazer. Irmão, presta atenção aqui comigo em nome de Jesus. Eu preciso entender que eu estou falando com o Pai do céu, o nosso Deus, e existe coisa que nós não entendemos. É verdade, nós não entendemos, não sabemos como é que acontece as coisas. Irmão, no nome de Jesus, presta atenção. O que ele recebeu? Era mais ou menos assim, ó. Neste caso aqui, neste caso, se tratava de um caso de doença, né? Se tratava de um caso de doença. Porém, era como se o Isaías, fosse um médico e ele pegasse e falasse com Deus e falasse ali o diagnóstico, desse o diagnóstico ali, ó, o diagnóstico é esse. Irmão, o que eu preciso entender? Ele ouviu o diagnóstico, não ouviu? As coisas não iam acontecer? Sim, iam acontecer. Mas o que eu e você precisamos entender? O que você precisa entender? O que eu preciso entender? Nós temos um Deus e nós vamos falar com ele, mas Deus falou e pronto. E o que Deus fala o que Deus fala é sim. E pronto, porque ele é soberano. Mas nada impede de nós chegarmos na presença de Deus e clamarmos e colocarmos a nossa oração na presença dele. Olha só, versículo 2. Ao ouvir estas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé. Contudo, irmão, olha só, presta atenção. Ele ouviu aquilo que o profeta falou, ele se apavorou? Não, ele foi, ó, lembra de mim, Senhor, que andei em verdade, de justiça, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele não orou pedindo que ele vivesse mais. Ele orou se preparando, ó Deus, lembra de mim, eu fiz o que era certo. Por quê? Porque nós entendemos que a vontade de Deus é soberana e vai se cumprir. Entendeu? Vai se cumprir. Eu achando ou deixando de achar, ela vai se cumprir. Agora, o que nós precisamos entender é a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é fiel na nossa vida, vai se cumprir, vai acontecer.
O que nós precisamos entender é: em tudo vamos para a presença de Deus. Em todas as coisas vamos na presença de Deus em nome de Jesus. Em todas as situações vamos na presença de Deus. Ele ouviu uma decisão que era de Deus, era algo ali de Deus. Só que ele fez o quê? Ele foi orar, irmão. Em todas as situações, mantenha a sua fé em Cristo. Em todas as situações, mantenha a sua fé, a sua determinação em Cristo, porque Ele está cuidando de cada área, de cada situação da sua vida, em nome de Jesus. Olha só, continua aqui comigo. Aí ele fala assim: contudo, versículo 4, tá? Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo: volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz Yahvé, o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, as tuas súplicas, e vi as tuas lágrimas, e te curarei. Depois de 3 dias, subirás à casa do Senhor. Irmão, ele estava doente para morrer, né? Algumas pessoas dizem até que ele estava orando deitado, tá? Então quer dizer, não tem não, eu vou orar de pé, vou orar deitado. É a reverência que nós temos diante de Deus e a liberdade de estar na presença dele. Mas o que ele falou? O que aconteceu aqui? Ele ouviu o que o profeta falou, mas ele ficou ali pensando, olha, é isso, sabe o que é? Mas acontece assim, não tem jeito, sabe? Acontecer, irmão, vai acontecer o que tem que acontecer e pronto, mas nós temos um Deus e nós vamos entrar na presença dele em nome de Jesus. E se ele quiser, se for da vontade dele, ele muda, transforma, mas eu tenho que entrar na presença de Deus crendo. Aí a gente continua aqui, ó. Ora, a fé, Hebreu 11:1. Ora, a fé é a certeza de haver, é a certeza que haveremos de receber o que esperamos. Então, é a certeza que eu vou receber o que eu estou esperando, o que esperamos. E a prova daquilo que não podemos ver. E a prova daquilo que não podemos ver. Meu irmão, a prova daquilo que não podemos ver. Então tenha fé. Por quê? Porque a fé é o que me liga a Deus. A fé é o que vai mover situações. E nós precisamos colocar a nossa fé em Deus, declarando o que Deus tem para a nossa vida em nome de Jesus. Há situações, surgem situações que não estão no nosso controle. E eu vou declarar minha fé em Deus. A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Isso aqui é a fé, eu não estou vendo, mas eu creio que eu vou receber porque eu creio num Deus. Aí ele fala assim, ó: porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Irmão, o testemunho vem por quê? Porque Deus honra a nossa fé. E aí acontece o bom testemunho. Aí ele fala, né, o testemunho, né? Em verdade, versículo 6, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e recompensa todos quantos se consagram a ele. Então eu vou chegar na presença de Deus crendo que ele tem uma recompensa porque eu estou me consagrando na presença dele, eu estou me aproximando dele em nome de Jesus. Creia que ele é, ó,
Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxime, é indispensável crer que ele é real e recompensa a todos quantos se consagram a ele. Está se consagrando a Deus? O que é consagrar a Deus? Manter os princípios, colocar a vida na presença de Deus, entendendo que Ele está cuidando de tudo, está cuidando de todas as coisas e tem vitória para a nossa vida em nome de Jesus. Acompanhe aqui comigo no Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, o que quer dizer Senhor? Senhor da nossa vida, confessar que Jesus é o Senhor, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por exemplo, tinha lá o mordomo, aí ele falava, o meu Senhor chegou, porque o mordomo era do Senhor dele lá. Então, eu preciso confessar que eu sou de Jesus e Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Aí ele fala: se confessares, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e crer em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, eu vou entrar na presença de Deus usando tudo isso que eu entendo, que você entende, que nós entendemos pela fé. Eu vou entrar na presença de Deus, as coisas estão acontecendo de um jeito que eu não estou entendendo. Vamos consagrar, vamos jejuar, estamos lutando contra o inimigo e as coisas estão acontecendo e é para lá e para cá. Vamos clamar a Deus em nome de Jesus. Vamos entrar na presença dele, entendendo que ele é fiel e poderoso para nos dar vitória. Então eu vou fazer o quê? Vou confessar com a minha boca, eu vou declarar com a minha boca e crer no coração. E em nome de Jesus vou ver a manifestação de Deus. Vou ver a bênção de Deus ocorrendo sobre a nossa vida em nome de Jesus. É isso que vai acontecer, exatamente assim, porque Deus é fiel e eu vou ainda mais, Ele vai fazer muito mais do que nós estamos imaginando. Então, surgiu situação, vamos orar, vamos declarar sobre aquela situação. O Ezequias entra na presença de Deus entendendo que Deus é soberano, Deus está acima de todas as coisas. Ele recebeu, creu na palavra do homem de Deus, do profeta Isaías, creu, entendeu que era verdade, mas mesmo assim, o que ele fez? Ele entendeu que era verdade, mas eu tenho um Deus. Está vivendo uma situação, você está enxergando que aquela situação é real, tem alguma coisa que não está certa, tem alguma coisa que está errada. Então a gente vai orar, vai entrar na presença de Deus, vai clamar, vai jejuar e buscar a face de Deus em nome de Jesus. Buscar a manifestação de Deus em nome de Jesus, porque sem Ele nós não somos nada. Então ele fala no versículo 11. Conforme diz a Escritura, todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Irmão, o rei ia morrer. Entrou na presença de Deus, Deus mudou os tempos e as horas, não é assim? Não foi o profeta Daniel falou que Deus muda os tempos e as horas? E ele muda, ele é fiel. Então, qual que seja a situação, às vezes a situação é real. O médico estudou, ou qualquer outra situação é verdadeira, não está mentindo ali. Mas eu tenho um Deus, que nós vamos entrar na presença dele crendo na mudança, na transformação. Pode, isso é impossível para mim, para você, mas para Deus não é. Então Deus é o nosso Senhor. Se creres que Jesus é o Senhor e confessares, creres em teu coração que Deus o ressuscitou. Então eu confesso que Jesus é o meu Senhor, eu tenho alguém por mim e creio que Deus ressuscitou eles dos mortos e pode mudar essa situação. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Papai, eu quero te louvar pela tua graça e a tua misericórdia em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, nos enche da tua graça e a tua presença, nos enche da tua mão e da tua misericórdia em nome de Jesus. Deus querido, Deus maravilhoso, eu peço a ti nesta hora, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder. Senhor,
Em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar sobre esta situação e nós declaramos em nome de Jesus a bênção, a manifestação do Senhor. Nós cremos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e declaramos sobre esta situação a bênção, a manifestação do Senhor, a paz. Todo demônio, toda situação contrária cai por terra em nome de Jesus, toda força do inimigo seja aniquilada em nome de Jesus. Eu quero declarar a unção, a manifestação do Senhor sobre esta situação em nome de Jesus e declaro a vitória, declaro a bênção, declaro tempos de alegria, tempos das manifestações de Deus e sobre qualquer situação nós tomamos posse da direção e da graça de Deus em nome de Jesus. Meu irmão, declare sobre essa situação as bênçãos de Deus, as manifestações do Senhor, porque Ele é bom e está cuidando da nossa vida em nome de Jesus. Irmão, declara sobre essa situação em nome de Jesus, confessa com a tua boca, crê no coração que Ele é fiel para nos dar a vitória em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.